viajantes da vida! Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, minha irmã querida, ao segundo do mês, não é? O segundo Religião dos Espíritos do mês com 5 sábados. A gente aparece aqui 2 vezes para falar dessa obra magistral do seu Emmanuel, Religião dos Espíritos, do finalzinho da década de 1950, 1959, em que ele pega pedaços, trechos, questões aqui do Livro dos Espíritos e traz para nós uma reflexão. E a reflexão de hoje é muito interessante porque é como se Emmanuel tentasse nos levar pelo menos ao meio do caminho, porque nós não temos. Nós temos um hábito de dizer assim, ai, por que Deus está fazendo isso comigo? Ai, por que eu sofro tanto? Ai, por que esse parente é tão difícil? Ai, por que o meu trabalho é tão horrível? Como se nós fôssemos bonzinhos, coitadinhos, e Deus estivesse nos castigando. Aqui no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai tratar da questão 264, ainda na segunda parte, que trata de escolha de provas e tudo mais, a gente aprende que nós determinamos. Ah, sim, nós determinamos. Pode ser consciente ou inconscientemente. Sim, meu amigo, sim, minha amiga. Hoje, com as nossas escolhas felizes ou infelizes de hoje, nós estamos fazendo o nosso planejamento reencarnatório das próximas existências materiais. Não duvidem disso. Porque de vez em quando a gente fica assim, mas eu não fui lá, eu não escolhi, eu não botei o dedo no mapa. Escolheu sim, é livre-arbítrio de hoje que tem consequências no amanhã. E é nesse ponto que o Emmanuel nos leva. Pelo menos ele nos faz tirar a culpa de Deus. Parece esquisito, né? Mas nós, como criaturas, costumamos culpar o Criador por aquilo que acontece de ruim com a gente, como se ele estivesse nos castigando. E não é desse jeito. Na verdade, o que nós experimentamos de amarguras, até de felicidade também, é a escolha nossa. Mas existem 2 atitudes diferentes das tristezas e das amarguras, não é? Tem aquelas pessoas que são ranhetas, que estão sempre reclamando, que vão no atendimento fraterno só para falar mal dos parentes, do trabalho, do chefe e tudo mais. E tem aquelas pessoas que às vezes estão atravessando dores piores do que esses que reclamam. Mas estão ali serenas, estão perseverantes, não desistem de tentar, embora saibam se posicionar na vida. Por exemplo, como Malcíone, lá do livro Renúncia, do próprio Emmanuel, em que ela passa por tantas dificuldades, a gente vê assim, gente, que espírito diferente. Não reclama, não se queixa e ainda continua ajudando até mesmo aqueles que fazem mal para ela. E é exatamente nesse ponto. Existem as experiências dolorosas que nós podemos assumir como missão, mas não é o caso da maioria. E aí, para evitar que a maioria fique ali se lamuriando, fique ali se lamentando, o Emmanuel traz o capítulo 18, que ele deu o título só assim, de herança. Pois é, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós herdamos hoje aquilo que nós acumulamos do nosso ontem. Nós vamos ver isso aqui no Livro dos Espíritos também. Ali quase como uma escolha consciente. Mas se não fosse consciente, está feito do mesmo jeito, porque ela é função do livre-arbítrio de hoje. E essa mensagem foi psicografada, como vocês estão vendo ali, no dia 13 de março de 59. Trata, como eu falei, da questão 264 aqui do Livro dos Espíritos. E para tirar da nossa cabeça essa ideia de coitadinho de mim, por que Deus está me castigando, vamos perceber aqui o que Kardec aprende com os Espíritos? Vamos observar da pergunta a resposta que vem, o quanto que ela é rica para nós? Olha só. Que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Aí os espíritos respondem. Ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e más aplicações a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, olha só, que pacotão, por isso que estão os dois aqui,
mas é um pacotão de escolhas, talvez conscientes, muitas vezes orientadas e sugeridas pelos nossos guias, né? Dá aquela tapinha nas nossas costas, aguenta essa aí, aceita essa aí que vai doer menos. E é exatamente assim, né? O nosso planejamento, ele é feito para doer menos, porque se a gente acha que está ruim, podia estar muito pior. E aí vem uma questão importante. Aqui nós falamos das dificuldades, das provas que são usadas para espiar o passado. Nós não estamos falando daquelas primeiras experiências prova a prova, pura e simplesmente, né? Verificação de aprendizado. Mas aqui é alguém que já foi reprovado e precisa voltar, cursar a série de novo e ser testado outra vez. E às vezes uma condição mais difícil, como acontece na escola, com aqueles que não querem estudar e vão ficando reprovados, a turma toda passa e eles vão ficando para trás. E sempre com mais dificuldade, sempre com mais desânimo, algumas vezes na escola. Aqui na vida não dá para ter desânimo, porque se desanimar, aí é que não progride mesmo, aí é que a dor se prolonga mesmo. Então vamos ter cuidado com o que o Espírito diz aqui, ó. Nós vamos escolher, né, porque nós também aqui estamos atrasados, nós vamos escolher as experiências de acordo com as nossas faltas. Então, primeiro passo, o Emmanuel não está pegando todo mundo, está pegando os espíritos que têm faltas, que têm equívocos cometidos. Aqueles que já avançaram e que podem, num determinado momento, dizer assim, olha, eu vou voltar, vou passar por dificuldades, vou passar por dores para ajudar aquele povo ali, como aconteceu com Alcione, como Jesus fez por nós e tantos outros missionários. Sim, meu amigo, sim, minha amiga. Existe a dor-missão, que é aquela que vem e que a gente enfrenta dificuldades, mas não se queixa, não reclama e está sempre ali trabalhando para que o melhor aconteça. Aqui Emmanuel fala da dor expiação, é o meio do caminho. Já dá o suficiente para a gente parar de culpar Deus por terminar de estudar esse texto do Emmanuel aqui. Mas então, ó, vamos escolher de acordo com as nossas faltas. E mais, ó, aí é que é a parte bonita, né? Aí é que a gente tem certeza que tem guia que ajuda, que tem guia que dá pitaco nesse planejamento. Aquelas que mais aceleram o nosso progresso. Aí vem o elenco, né? Alguns vão pegar situações difíceis, famílias difíceis, privações materiais. Outros, como a gente está vendo aqui, vão pegar situações da riqueza para ser tentados. Imagina quantos e quantos desses que movimentam recursos públicos estão fracassando na experiência que pediram e vão lá no futuro ter que experimentar ou de novo isso com mais tentações, num ambiente muito mais adverso, ter que ser honesto no ambiente adverso, porque a desonestidade também é um vício, né? E a gente tem que estar bastante atento a isso. Não são só os vícios materiais que vão ser contemplados ali naquela terceira e última parte, mas ó, passar pelas privações materiais, passar pelos desafios da riqueza e as tentações da beleza física e tudo mais também pode ser uma expiação dolorosa, e passar pelo contato com o vício. Tem Deus nessa história ali botando o dedo pra gente? Não tem. É escolha nossa. Consciente, orientada, quando os nossos guias estão ali camaradas conosco, ou inconsciente. Quando nós já desencadeamos tanto desastre, tanto mal sobre nós, que não tem mais jeito, só tem aquele caminho para seguir. Aí é que entra o Emmanuel. Ele vai fazer a gente refletir para tirar da nossa cabeça, para desencucar de vez com a ideia de eu sou um coitadinho, Deus está me castigando para evoluir. Ou então aquele papo furado de que tem que sofrer para evoluir. Não! A gente só sofre porque não evoluiu ainda. Que se fosse mais evoluído, não estaria, pelo menos não estaria reclamando do sofrimento como a gente se queixa tantas vezes. E se vier o sofrimento, com certeza nós estaríamos ali em missão ajudando alguém, por isso passando por dificuldades. É lógico. Imagina, se você quer ajudar um filho seu que mergulhou na criminalidade, que mergulhou nos desvios de recursos, ele vai ter que nascer pobre. A gente vai ter que nascer pobre junto com ele. Até para oferecer oportunidade, para oferecer a base. Não é assim? Então, essa é uma questão importante. Se ele vai ter que nascer doente, a gente vai estar ali cuidando do filho doente. Tem obrigação? A mãe evoluída, o pai evoluído? Não tem obrigação, faz por amor. Então, é uma dor-missão. Aqui, Emmanuel vai trazer para nós a dor expiação. E vamos com ele, olha só. O exemplo de ontem é a raiz oculta que deita as vergônteas floridas ou espinhosas na árvore da sua existência de hoje. Tens do que deste, tanto quanto recolhes compulsoriamente o que semeaste. E essa é a parte importante. Nenhum de nós vai encontrar ali no texto do Emmanuel Deus castigando. Na verdade, vamos encontrar
consequências de nós mesmos, né? As flores, as vergôntias ali, floridas ou espinhosas, não tem vergonha espinhosa, né? Mas vão estar ali atreladas à árvore da nossa experiência. Ou então, principalmente, né, aquela velha frase que todo mundo fala, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória e a mais absoluta verdade. Mas não tem Deus na história. Quer dizer, tem Deus nas leis que estabeleceu, que toda causa, depois lá na frente, vai trazer suas consequências. Se eu causo mal, eu vou experimentar a consequência do mal. Se eu faço bem, eu vou experimentar a consequência do bem. Que muitas vezes pode ser até a aversão dos maus, mas para dar bons exemplos vale a pena passar por esse sacrifício. E aí quando a gente começa a observar isso, eu penso sempre muito nos atendimentos fraternos. Gente, como o povo reclama. Primeiro, reclama de família, né? Meus filhos isso, meu marido aquilo, minha esposa aquilo outro, os outros parentes aquilo tudo. Família, relacionamento. E é o que Emmanuel começa falando aqui para nós. Nós vamos até dividir para não sair atropelando todos os conceitos. Depois, o segundo nível de reclamação é vida material. Não, como é de tanta dificuldade, quanta dor, quanto trabalho, quanto chefe chato, quanto emprego ruim, a pessoa parece estar sendo castigada, tudo que eu tento nos negócios não dá certo. Tá lá de novo a reclamação, tá lá de novo a queixa. E a terceira parte é principalmente com relação às limitações físicas, ao corpo limitado, ao corpo adoecido. Todo esse pacotão é escolha nossa, como nós vimos aqui no Livro dos Espíritos, para mais rapidamente nós nos recuperarmos das nossas faltas e mais rapidamente nós progredirmos. Não é castigo de Deus. Mas vamos com Emmanuel, porque ele agora vai apresentar para nós alguns desses quesitos. Olha só que coisa interessante. Nos pais irascíveis e intolerantes, recebes os parceiros de outras eras, com os quais te acompliciaste na delinquência, a fim de que lhes reconduzas o passo à quitação perante a lei. Na esposa impertinente e enferma, surpreendes a mulher que viciaste à distância de obrigações veneráveis, para que, à custa de abnegação e carinho, lhe restaures do espírito a dignidade do próprio ser. Pode deixar que a gente vai falar dos maridos também. Mas vamos chegar aqui e observar essas duas situações. O começo da vida, né? Quanta gente reclama de pai que abandonou, de mãe abusiva, de mãe às vezes alcoólatra, que não cuida dos filhos, né? Que arruma um monte de namorado, que bate nos filhos, que abusa das filhas. E reclama. Mas por que a gente tem essas famílias, esses pais? Tem essa origem espinhosa. Algumas vezes, são os nossos parceiros, são os nossos cúmplices. Que lá no passado a gente desviou e, deu ruim. Acabamos tendo que encontrar com eles de novo para, num processo de mais maturidade, aí é interessante, porque nesse caso dos pais ali, se inverte, né, o sentido natural de que os mais antigos, os mais velhos, deveriam educar os mais novos. Aqui o Emmanuel propõe para nós que nós, mais novos, atravessando esse momento de dificuldade, eduquemos os mais velhos com os nossos exemplos. E aí também vamos pensar lá no casamento infeliz, né? Esposa impertinente. O pessoal acha assim, nossa, olha como Emmanuel é machista, tá falando só do coitado do marido que se recebe uma mulher que é um espeto. Não é não, vai ter um marido aí também que vai causar confusão. Mas a gente percebe assim, desviou, né? Abusou, seduziu, às vezes jogou na prostituição depois de ter abusado. Não tem um monte de casos do passado, principalmente aquelas das histórias medievais ali, de que o senhor abusava das empregadas e depois elas não tinham emprego, caíam na prostituição, ficavam ali cheios de problemas? Pois é, a reencarnação permite a gente recolher esses que nós desviamos e transformar, ou pelo menos trabalhar para que eles sejam melhores mais adiante. Aí vem, como eu falei, a história do marido, né? Não vai ficar só a esposa aqui, Emmanuel não vai dar esse mole para nós. Olha o que ele diz. No companheiro, quer dizer, no marido insensato e infiel, tens o ânimo defrontado pelo homem que desviaste de deveres santificantes, de modo a lhe despertares na consciência, a preço de sofrimento e renúncia, as verdadeiras noções da honra e da lealdade. Nos filhos ingratos encontras de novo aquelas mesmas criaturas que atiraste ao precipício da irreflexão e da violência, a exigirem-te em sacrifício incessante a escada do reajuste. De novo, nós ficamos com dois aqui para entender, esse marido ali, muitas vezes, tem uns casos muito esquisitos, né? Vamos lá no Ação e Reação do André Luiz, em que ele apresenta o caso lá do judeu, eu já até falei disso em outro vídeo,
Então aquela família que se planeja, é uma experiência difícil, é um casamento de prova, mas ela avança e ele não. E ele, né, encontra uma amante. Não é muito provável que essa amante ali, numa outra existência, receba o Deus de novo? Como um marido complicado? Como um marido espinhoso? Então olha só como é que é interessante assim. Tem Deus nisso? Não. Pelo menos o dedão de Deus castigando. Então as leis divinas. Mas é resultado que nós plantamos. É colheita da semeadura de espinhos que nós fizemos. A mesma coisa acontece com os filhos, né? De vez em quando. Imagina aqueles seriados, aqueles filmes de bandidagem, que você tem um chefe que seduz, que vai numa comunidade e atrai adolescentes e mergulha esses adolescentes na criminalidade. O que vai sobrar para essa criatura numa próxima existência? Receber todos aqueles seus antigos cúmplices como filhos. Reunir a quadrilha inteira debaixo do mesmo teto. Aí para aquele lá que foi o chefão que desviou, educar e reeducar, que é como está colocando ali. Fomos nós que tiramos, e eles pedem, ó, não é briga, não é surra de chicote, é a escada para o reajuste. É para que a gente possa crescer. E na coisa material? E no campo material, então, gente, como a gente se vê a braços com dificuldades, tanto na materialidade mesmo, na grana, no trabalho, no dinheiro, nas relações de trabalho, quanto na doença do nosso corpo, quantas dificuldades. Tem gente que tem tanta doença, que não consegue se sustentar. E aí olha o que o Emmanuel vai dizer para nós. Nos empeços da vida social, dolorosa e difícil, recuperas exatamente os estorvos que armaste no caminho alheio, para que venhas a esculpir no santuário das próprias forças o respeito preciso para com a tarefa dos outros. No corpo mutilado ou desfalecente, impões a ti mesmo a resultante dos abusos a que te dedicaste, esquecido de que todos os patrimônios da marcha são empréstimos da providência maior e que sempre devolveremos em época previstas. Essa é a questão importante. Olha lá, na primeira questão, sim, dificuldade material, trabalho que não dá certo, empreendimento que não dá certo. Será que a gente não foi desses aí que estão desviando verba, que agora e no futuro vão reencarnar numa situação diferente? Será que não fomos daqueles profissionais que tínhamos uma tarefa missionária, por exemplo, um médico, um professor, uma educadora, e malbaratamos isso? O médico passou a querer só ganhar dinheiro, os professores e professoras ali usando, abusando dos alunos, seduzindo alunas, muitas vezes, ou alunos, porque pode acontecer do outro lado também. Então, os desvios do ontem vão trazer para a gente de nós a frustração. Peraí, você não vai poder ser médico de novo, não. Você tinha a tarefa de ser médico, de cuidar da saúde, de ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, de trabalhar lá naqueles PS públicos, e foi só fazer cirurgia plástica para ficar esticando pelanca de gente abastada? Não, não. Na próxima encarnação, meu filho, você volta médico, não. Você vai voltar pajé, lá numa tribo que vai ter que fazer remédio com barro e ervas. Só isso. E assim a gente começa a perceber que dificuldades materiais, e principalmente aquelas que resistem ao nosso esforço, podem ser consequência da nossa acomodação, da nossa preguiça ou do nosso mau uso no passado. A mesma coisa em relação ao corpo adoecido. Imagina aquelas pessoas que viviam na esbórnia, que viviam de noitadas, aqueles príncipes abastados, aqueles marqueses, que não tinham nada para fazer de útil, ficavam lá se gastando em bordéis, reencarnam com o corpo todo doentinho, todo escalavrado, né? Por quê? Porque não permitiram que a ferramenta de progresso fosse bem utilizada. Então, acabou com essa história de ficar sendo vítima de Deus, né? Nós somos herdeiros do nosso ontem, como é o título do nosso vídeo de hoje. E o Emmanuel vai finalizar para nós dizendo o seguinte com relação ao futuro. Olha só como ele foi inteligente, né? Não dá para eu mudar as consequências do passado, mas eu posso mudar agora o presente. E aí eu vou mudar as consequências do futuro. Meu amigo, você pode mudar o seu amanhã. Minha irmã, você pode mudar o seu amanhã. Basta agir diferente no hoje. Se repetiu ontem, vai ser igual aquele aluno que não estuda, que vai repetir a matéria inteirinha e ainda entediado, porque já passou por ali e não conseguiu lograr nenhum tipo de sucesso. Emmanuel nos convida a mudar o amanhã a partir das nossas ações do hoje. Olha isso. Se desejas, portanto, conquistar em ti mesmo a vitória da luz, lembra-te cada dia de que o meirinho da morte chegará de improviso, reclamando-te em conta
tudo aquilo que o mundo te confia à existência. Sejam títulos nobres e afeições respeitáveis, sejam posses e privilégios que perduram apenas no escoar de alguns dias, para que enfim recebas, por vera propriedade, os frutos bons ou maus dos teus próprios exemplos, não falei? Que impelirão tua alma à descida na treva ou à glória imortal na divina ascensão. Ou seja, ele falando aqui das nossas conquistas, daquilo que nós queremos, é melhor a gente agir com cuidado hoje, porque eu não vou poder mudar as consequências dos nossos atos do passado, mas eu posso mudar o presente, usar melhor esses recursos que estão aqui, lembrando que ao final de cada jornada material, como ele fala ali, o meirinho da morte, meirinho é aquele guarda que vai levar para a prisão, vai nos levar à avaliação. E aí nós vamos passar e pensar assim, gente, quanta besteira que eu fiz. Gente, eu desperdicei tantos recursos. Gente, agora eu preciso então voltar e reparar tudo isso. E aí a gente retorna aqui a escolha das provas, nesse caso, dor e expiação, não dormição. Dormição a gente trata em algum outro momento. Mas aqui o Emmanuel nos leva ao meio do caminho. Ele tira a gente daquela acomodação rasteira, de ficar jogando a culpa em Deus de tudo de ruim que acontece na gente, e traz a gente aqui até o meio do caminho. Está acontecendo ruim, fui eu mesmo que causei. Depois a gente vai evoluir e dizer assim, não, posso passar por dificuldades, mas é por amor, é por missão. Então, saímos da queixa para entender melhor a dor e expiação. E um dia, mais amadurecidos, mais evoluídos, nós vamos entender a dedicação e o amor que nos levará a suportar a dor por missão de amor aos outros, como Jesus fez por nós. Como Alcione fez para aquele grupo. Olha, dela não foi nem um caso assim de atender ao mundo inteiro, foi sua família. Mas mesmo assim foi dor, missão que ela suportou. Mas por hoje, não vamos culpar Deus, né? Terminando de assistir esse vídeo aqui, tira da sua cabecinha que está sendo castigado ou que está sendo castigada por Deus. Na verdade, cada um de nós está colhendo o que plantou. Mas podemos escolher melhores hoje para colher coisas melhores amanhã. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, dessa reflexão. Eu sei que algumas vezes a gente gostaria muito de ouvir assim, ai, coitadinho de você, é Deus que está te castigando. Mas não é verdade, meu amigo. E a ilusão de que nós somos coitadinhos e muito bons nos faz paralisar em vez da gente aproveitar a oportunidade e reparar logo as bobagens que fez. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações. Se gostou bastante, manda o link para os seus conhecidos, divulga aí, me ajude a divulgar essa mensagem de amor. Faça o seu comentário e deixe um like para a gente poder saber como é que o nosso trabalho está chegando até você. Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!